A palavra de Deus é o pão nosso de cada dia. Assim como você se alimenta todos os dias e você precisa se alimentar, assim a palavra de Deus, ela nos alimenta todos os dias. E um detalhe, ela todos os dias se renova, não tem como enjoar com a palavra de Deus. E ela vai servir exatamente para aquele dia, para aquela situação, para aquilo que você precisa. Hoje nós terminamos o livro de Levítico 26 e 27 e nós então concluímos mais esse livro e vamos dar continuidade à nossa meditação, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e vai falar forte. Vamos pedir que ele nos dirija. Então, meu Deus, obrigado, porque nós terminamos esse livro e vamos dar continuidade a essa meditação. E eu peço, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor atenda a oração, o pedido que essa pessoa tem. O Senhor disse que o que dois concordar na terra é concordado nos céus. E eu concordo a cura dela, a libertação dela, a restauração do casamento, a vitória dela. Em o nome de Jesus. E eu determino, meu Deus, que ela seja vitoriosa em tudo que ela precisa para glorificar o teu nome. E eu peço que o Senhor nos conduza através dessa meditação de hoje. Amém. No versículo 1 diz: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu até acrescentaria aqui nesse versículo: não colocareis fotografia também, porque às vezes a pessoa, ela não põe a imagem, né, uma escultura esculpida, mas ela coloca a fotografia dizendo que não, ela não é idólatra, mas é só aquela imagem. Aquela imagem foi esculpida por alguém, veio da imaginação de alguém. E a Bíblia é bem enfática: não fareis, para não haver dúvidas. Não há dúvidas, né? Então, quando a pessoa ela tem uma imagem qualquer e ela dobra-se diante daquela imagem, ela está fazendo daquela imagem um ídolo. O 2, guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. A chuva naquele tempo era tão importante para a agricultura e ela tinha o tempo certo de chegar e de acabar, né? Porque precisa-se de tudo, da água, do chão, do sol, de todas as temperaturas essenciais para que a terra possa produzir o fruto. Então, a chuva ao seu tempo era melhor para a agricultura. No 5, e debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguro, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. O comentário diz: dormireis seguros. Se Israel andasse em obediência ao Senhor, teria chuvas no tempo certo, colheita abundante, proteção contra animais ferozes. Além disso, desfrutaria de suas riquezas em total segurança. Mesmo cercados por nações inimigas, os israelitas habitariam em paz em sua terra. Se não somente fossem fiéis aos mandamentos sagrados, eles poderiam usufruir desses privilégios permanentemente. A presença do Altíssimo e o seu braço estendido para livrar do mal não são prerrogativas para quem anda em desobediência a ele. Hoje Israel desfruta de uma segurança criada pelos homens e ele já perdeu essa segurança dada por Deus. Mas a melhor segurança que você pode ter é a de Deus, porque essa nos traz paz, né? Alívio. Eles vivem em insegurança, né? Eles não têm essa segurança porque Israel está sempre sendo atacado. Então, não há aquela paz real, verdadeira dentro de Israel. Há paz porque lá é bem seguro no sentido de armamento, de policiamento, enfim, e etc. Mas falta o Todo-Poderoso. Falta tudo. 7.
e perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E o comentário diz: 5 perseguirão 100. Se Israel entrasse em guerra, tinha a promessa divina de sobrepujar seus adversários. Mesmo que a nação estivesse em pequeno número diante de fortes inimigos, teria estrondosas vitórias. Quem está com Deus pode estar até em desvantagem em relação ao inimigo. Pode ser em menor número, mas se tem Deus, esse já é a vitória certa. Lembra de Gideão com os 300? Ele venceu uma batalha com 300 homens apenas. Por exemplo, também, Abraão venceu uma batalha contra outros 5 reis com 318. Então, não é a quantidade, mas é quem vai à frente dessa batalha. O 9. E para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo do meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Isso aqui eu acho que é o mais importante, né? Ele queria que o tabernáculo dele estivesse no meio do povo e ele não iria ficar enfadado. Você sabe que ser humano, ele enjoa fácil das coisas, né? Ele tem uma coisa, ele enjoa. Ele, por exemplo, quer conquistar uma pessoa, no princípio da conquista, ele não consegue parar de pensar que está perto todo instante. Mas quando está perto, ele perde o interesse. Um carro novo, por exemplo, tem aquele cheirinho de novo, ele tem aquele prazer, quer estar toda hora no carro, quer estar toda hora perto, andando, mas vai chegar uma hora que é já tão natural que perde, né, o interesse. Então, Deus falou: eu não vou perder o interesse nunca pelo meu povo. No 12, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, e tísica, e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. O comentário aqui, né, do 16. Porei terror. O contraste se sobressai entre as bênçãos decorrentes da obediência a Deus e as maldições oriundas ao desprezo à sua palavra, como está em Deuteronômio 28. A lei deixava claro que todos aqueles que ignorassem as advertências divinas enfrentariam o juízo do Todo-Poderoso. Algumas consequências disso eram terror súbito, isto é, algum tipo de mal poderia surpreendê-los, doenças graves, degenerativas, plantio inútil, pois não teriam a chuva e a terra como aliadas para a ceifa, e a falta de proteção contra os ataques dos inimigos às suas colheitas. E é exatamente assim que a nação ficou, né? Depois nós vamos ver isso em Gideão, porque eles plantavam e os inimigos destruíam. E eles não conseguiam mais ter uma vida digna. Por quê? Abandonaram a fé. E sabe, são as consequências, são as escolhas. Deus está dando a bênção. Olha, se você me obedecer, se você for fiel, se você seguir o que eu estou orientando, então tem tudo para dar certo. Mas se você escolher o outro lado, as consequências da sua escolha vão trazer a desgraça para a sua vida. E aí eu não posso culpar a Deus, né? Não há como culpar a Deus porque eu escolhi aquilo para mim. Eu escolhi desobedecer. Então, quando se tem Deus, está protegido. Mas se eu resolvo fazer as escolhas de acordo com a minha vontade, eu estou por conta própria. Então eu vou sofrer mesmo. No 17, e porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorarão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então
eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Por causa da infidelidade, então os céus não daria chuva. Se não dá chuva, o chão vai ficar seco. Se está seco, não tem como plantar. Então, quer dizer, olha a dificuldade que eles iriam enfrentar. Não era preciso enfrentar aquilo, mas se eles estavam enfrentando, não era consequência de Deus punindo, era porque eles se afastaram de Deus. No 20, e em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. Por isso que diz, né, que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Quer dizer, se Deus não abençoar, eu posso ter enormes talentos, eu posso ter cursos, faculdade, eu posso ser uma pessoa brilhante, mas se Deus não me abençoar, nada vai valer a pena. E aí ele diz no 21, e se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-se-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e comerei a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morrerem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. O comentário até o 33 diz, espalhar-vos-ei. Israel ensinou com seu próprio exemplo o caminho para a ruína. Depois de os israelitas terem sido resgatados como escravos e de serem constituídos como uma nação livre e bendita sobre as leis divinas, eles se esqueceram do Senhor. Devido a isso, Canaã, que havia sido escolhida e conservada para eles, foi invadida e aniquilada. O templo foi espoliado e destruído. 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. Em 722 a.C., e as 2 restantes foram capturadas em 586 a.C. pela Babilônia. E até hoje, muitos judeus continuam dispersos pelo mundo por falhar na obediência e rejeitar a vontade de Deus. A pessoa fica humilhada e sem a proteção do alto. Com isso, passa a sofrer com a destruição provocada pelo mal, até que reconheça que seu erro e se volte novamente para o Senhor. Então, esse era um critério que Deus usava até para poder trazer a pessoa de volta, né? Ou chamar a pessoa a um juízo, né? Para ela tomar juízo, eram os problemas. Mas se ela não tomava juízo, ela estava se entregando, né? Fazendo a escolha dela. Não, eu quero continuar insistindo no meu erro, vivendo da minha maneira. Então, ele insiste no erro, vai sofrer no erro. O 34. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação
descansará porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. O comentário, né? A terra folgará. O propósito do Altíssimo em aplicar a sua disciplina no ser humano é promover arrependimento e não mal. Por causa da ganância, Israel deixou de dar descanso à terra, conforme havia sido determinado na lei. Além disso, não creu na promessa do Senhor de que ele proveria o alimento naquele período, caso fossem infiéis. Assim, da época do rei Saul até a fase do cativeiro, contaram-se cerca de 490 anos, tempo correspondente aos 70 anos sabáticos que não foram cumpridos. Com os israelitas longe da terra, ela pôde finalmente descansar. Então, é uma lei de Deus fixa. Não adianta nós querermos mudar essa lei, né? Fazer do nosso jeito, porque não vai dar certo. 36. E quanto ao que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis resistir diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas trevas dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. E então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, senão o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invadir a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Seguindo para o 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a sua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a sua avaliação de um homem de idade de 20 anos até a idade de 70, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, pelo homem a sua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo, dos que não se oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará. Seja bom ou seja mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será.
Porém, se de alguma maneira o resgate, então, acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a sua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santa ao Senhor, como campo consagrado, e possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da sua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a sua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo, e toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Então aqui o comentário do 1 ao 25 diz o voto, decisão voluntária. O livro encerra com um capítulo dedicado aos votos feitos ao Senhor. A maneira como uma pessoa considera a sua palavra empenhada a Deus mostra se ela é temente e preza pela santidade divina. Votos são demonstrações de fé, mas não devem ser feitos de forma precipitada e irresponsável. Por isso, as instruções são específicas com respeito àqueles que são relacionados a pessoas. Está lá no versículo 2, animais no versículo 9, e propriedades, versículos 14 e 16. Se uma pessoa dedicasse um voto ao Altíssimo por algo ou alguém e quisesse resgatar, isso é, ter de volta ou substituir aquilo que prometeu, deveria pagar uma quantia com base no valor correspondente a fixado pela lei. Mas havia dedicações, como os animais prometidos ao altar do sacrifício, que eram irrevogáveis e não podiam ser resgatados por valor algum. Versículos 28 e 29. Ninguém era ou é obrigado a fazer um voto ao soberano Deus, mas se prometemos algo, a ele devemos cumprir. Então, você faz um voto perante Deus, então se apresse a cumprir, faça. Você fez, ninguém obrigou, né? Então, é entre você e Deus. E essa é a importância de você cumprir o seu voto, ser fiel a ele. Porque Deus é fiel com a palavra dele. Aliás, Deus ele preza pela palavra dele, para que ela possa se cumprir na sua vida. E seguindo agora para o 26, mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. O comentário do 26. Do Senhor é. Segundo a lei, o primogênito dos animais já era do Altíssimo. Portanto, não cabia ao homem prometer dar a Deus o que já pertencia a ele. Isto é, fácil compreender, pois só podemos oferecer ao soberano, às pessoas, aquilo que nos pertence. Então, assim também é o dízimo. Aí a pessoa olha para o dízimo que ela está entregando, ela fala assim, mas eu já estou a dar. Não, mas aquele dízimo já não é seu, é do Senhor. E você só está, então, devolvendo para Deus algo que é dele, pertence a ele. Essa é a consciência do dízimo. No 27. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal ou de campo de sua possessão, se venderá nem resgatará, toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem
não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a quinta parte sobre ela. O comentário do 30 e 31 diz assim: o dízimo, isto é, os primeiros 10% do fruto da terra e do gado, era dedicado ao Senhor. Antes mesmo da lei das primícias ser determinada, já havia em alguns homens a consciência de que a vida e os recursos terrenos pertenciam ao Altíssimo. As Escrituras mostram que Abraão e Jacó, por exemplo, já eram dizimistas antes do estabelecimento desse preceito. Você encontra isso em Gênesis 14, 18 ao 20 e Gênesis 28, do 20 ao 22. Infelizmente, muitas pessoas, embora sejam conhecedoras da palavra de Deus, não creem e não se submetem a ela no tocante ao dízimo. A devolução da primeira 10ª parte a Deus, de forma prazerosa e diligente, identifica o caráter espiritual do cristão e declara com isso sua obediência e gratidão ao Eterno. E aí, seguindo aqui para o 32. No tocante a todas as dízimas, do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Por essa razão que todos aqueles que seguiam pela palavra de Deus têm a garantia que a palavra de Deus não vai falhar, tem o próprio Deus lutando por ela e sendo fiel a ela. Por isso vale a pena você colocar sua vida na dependência de Deus. Seja dizimista, seja ofertante. E para isso você estará fazendo o que está determinado lá em Malaquias 3:10. E aí Deus vai mover os céus para que ele se abra sobre você e bênçãos venham sobre você. Mas você não é obrigado, não. Você faz porque você crê. Não porque alguém falou ou determinou que você tem que fazer. Faça de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Se está escrito e você obedece, então a palavra que você está obedecendo vai te trazer as bênçãos que ali estão escritas. Tá certo? Que Deus abençoe você. Nós voltamos no próximo vídeo lendo então Números e vamos dar sequência a essa meditação da Bíblia em ordem cronológica, todos os dias lendo pelo menos 2 ou 3 capítulos da Bíblia, para que você possa então meditar junto comigo durante esses próximos dias, né? Vamos nos encher da palavra de Deus. E ela é tão preciosa que ela vai fazer com que você encontre com Deus, tá certo? Dê o seu gosto, faça seu comentário, né? E mande esse vídeo para alguém. Esquece não, tá bom?